Boa noite, senhoras e senhores. Havendo número legal, iniciamos, sob a proteção de Deus, a 11ª sessão ordinária do 3º ano legislativo da 18ª legislatura. Submeto à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, a declaro aprovada. Convido o vereador Josimar dos Santos Lima para que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Obrigada, vereador Josimar. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura do expediente. Reunião ordinária do dia 10 de março de 2015, mensagens recebidas do Executivo. Mensagem número 20, encaminha projeto de lei número 25/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, R$ 592.694. Mensagem número 21, encaminha projeto de lei complementar número 3/2015, que dispõe sobre a organização administrativa do Poder Executivo e dá outras providências. Ofícios recebidos de Fernanda Klitsky, chefe de gabinete, ofícios números 64 e 65/2015, encaminham respostas a diversas indicações legislativas. De Luiz de Freitas Melro Neto, envia planilha de controle de saldo da conta COSIP referente ao mês de dezembro de 2014. Da Caixa Econômica Federal, número 176/2015, notifica a celebração de contrato de financiamento celebrado entre a Caixa Econômica Federal e o município de Jaraguá do Sul, que tem por finalidade a aquisição de máquinas e equipamentos para a manutenção da malha viária do município de Jaraguá do Sul. Do Badesc, ofício número 211/2015, comunica a liberação de recursos financeiros. Do Ministério da Educação, comunicados números 638/56 até 639/32 de 2015, informam a liberação de recursos financeiros. Ofícios recebidos do Executivo, o número 4/2015 solicita a restituição de mensagem, número 5/2015 comunica a sanção de leis, e número 6/2015 solicita a convocação de sessão extraordinária entre os dias 10 e 11 de março de 2015 para apreciação da mensagem número 17/2015 referente Imposto sobre Serviços. Ofícios enviados, número 15/2015 para Dieter Jansen, encaminha projetos de lei aprovados. Número 16/2015, para Dieter Jansen, encaminha indicações. Número 17/2015, para deputados federais, bancada de Santa Catarina, encaminha moção de apelo. Número 18/2015, para Dieter Jansen, encaminha projeto de lei aprovado com emendas. Matéria do Legislativo. Projeto de lei ordinária número 26/2015 e 27/2015, de autoria da vereadora Natália Lúcia Petri, denominam vias públicas. Projeto de resolução número 3/2015, autoria da mesa diretora, autoriza a vereadora e chefe de gabinete a participarem de curso. Indicações do vereador Eugênio José Jurazek, número 77/2015, providenciar a urgente colocação de placas de sinalização e identificação na rua Olga Feldman Urich, bairro Barra do Rio Cerro. Do vereador Jair Pedre, número 82/2015, providenciar a limpeza das bocas de lobo na rua Onélia Horst, Vila Lense, nas proximidades do número 662. Do vereador João Alércio Fiamoncini,
número 80/2015, providenciar o conserto das bocas de lobo da Rua Maria Madalena Lopes Santana, bairro Nereu Ramos. Do vereador Josimar dos Santos de Lima, número 81/2015, realizar a pintura nas faixas de pedestres da Rua Afonso Benjamin Barbie, próximo ao posto de combustível Shell, bairro Tifa Martins. Da vereadora Natália Lúcia Petri, número 76/2015, providenciar a pavimentação asfáltica da Rua Pedro Gonzaga, no bairro Vila Nova. Número 78/2015, providenciar a pavimentação asfáltica da Rua Águas Claras, a partir do número 630, no bairro Águas Claras. Número 79/2015, providenciar com urgência a roçada das laterais da Rua Expedicionário Evaldo Schwartz, no bairro Amizade. Do vereador Pedro Anacleto Garcia, número 75/2015, asfaltar toda a extensão da Rua Carlos Nils, bairro Vila Nova. Requerimentos. Da vereadora Natália Lúcia Petri, número 14/2015, requer que seja realizada uma sessão itinerante na Associação Recreativa e Cultural do Rio da Luz, em comemoração aos 100 anos de fundação da referida associação. Da mesa diretora, número 12/2015, requer que seja realizada a sessão solene em homenagem ao Dia da Emancipação do município. Da mesa diretora, número 13/2015, requer que seja realizada a sessão em homenagem à Associação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual do Vale do Itapocu, por ocasião da comemoração do Dia do Micro e Pequeno Empresário. Senhora Presidente, esses são os assuntos da pauta desta noite. Agradeço ao senhor secretário. Da mesma forma que agradecemos aos munícipes que aqui acompanham esta sessão, bem como aqueles que nos assistem pela TV e internet. Está aberta a ordem do dia. Vereador Eugênio José Jurazek. Senhora Presidente, senhoras vereadoras que nos assistem, eu não pensei que ia dar tanta... Recebi vários telefonemas essa semana, inclusive eu falei com o Sérgio da rádio, que a gente ia, de nível federal, ia mudar, né, tentar mudar de 20 mil para 10 mil metros quadrados na área rural. E recebi muitos telefonemas de pessoas que moram, que nem você falou, moram 3, 4 famílias e não tem como repassar esses terrenos. Com certeza hoje só se passa a escritura com 20 mil metros quadrados. E vou sim, já liguei para o Espião a mim, para o assessor dele, ele vai encaminhar para ver se a gente consegue passar essas propriedades para 10 mil metros quadrados. Então, né, não pensava que ia, né, uma coisa tão pequenininha, mas de grande avalia, por quê? Hoje as pessoas não conseguem fazer um financiamento, comprar um carro, porque não tem escritura. Então, é uma coisa assim que a gente, né, sim vai correr atrás. E precisamos, né, ajudar esses coitados aí que não tem uma escritura para fazer um financiamento. E com certeza vou até Florianópolis, vou falar com mais lideranças, né, que nós temos várias lideranças do PP, do PMDB também, por que não? Para seja encabeçado não só em Jaraguá do Sul, mas no Brasil todo. Então vai ser, por exemplo, quem tem um terreno de 20 mil metros quadrados vai conseguir passar 2 escrituras para 2 filhos. Então, muito obrigado pela atenção. Continua aberta a ordem do dia, vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhora Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste. Senhora Presidente, ano passado, nós votamos esse projeto da mês de outubro, novembro, foi feita uma readequação nas alíquotas do ISS, e a pedido das micro e pequenas empresas, o prefeito resolveu enviar esse projeto, que depois vou pedir para colocar em votação hoje, mas para os senhores vereadores já saberem, voltando às alíquotas que era antes. Então,
eu peço para incluir na votação da sessão de hoje, discussão e votação, o projeto de lei complementar 01/2015, que é o projeto que vem contemplar, a pedido das micros e pequenas empresas, a volta do ISS que era anterior, 2013, 2014, ali para trás. Então, eu peço para colocar em votação, e já para os senhores saberem, então, o projeto número 1, projeto de lei complementar 1/2015, é esse projeto que volta às alíquotas anteriores sem nenhum reajuste. Eu defiro o vosso pedido, nobre vereador. Obrigado. Continua aberta a ordem do dia. Informo que as matérias constantes da ordem do dia receberam pareceres favoráveis das comissões. Quanto ao veto do Poder Executivo ao projeto de lei complementar número 10 de 2014, a comissão manifestou-se pela manutenção do veto. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças. Temos em discussão e votação as seguintes matérias. Temos em votação única o veto total ao projeto de lei complementar número 10 de 2014. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Veto total ao projeto de lei complementar número 10 de 2014. Votação única. Autor do veto, Executivo. Ementa do projeto vetado. Dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público nos termos do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal. Comunico que o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi pela manutenção do veto do Executivo. Está em discussão o veto. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhora Presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, homenageados, minha esposa aqui presente no dia de hoje. Presidente, eu gostaria de falar um pouquinho, inclusive eu pedi vistas referente a esse projeto. Em conversa com o promotor, no dia de ontem, ele nos colocou uma situação no qual esta casa corre também um risco, né? Se não aprovar, se nós não derrubarmos esse veto. A partir do momento que o Executivo não fazer esse projeto, envolvendo o Legislativo, nós vamos ficar Deus dará, porque temos um caso momentâneo dentro da Câmara de Vereadores, onde uma pessoa pode pegar a licença maternidade e não temos como colocar algum outro funcionário em disfunção, né? Não temos como colocar outro funcionário em disfunção. E se nós votarmos favorável a esse veto e o Poder Executivo, porventura, venha a não fazer esse projeto imediatamente, possamos ter problema lá na frente. Ou deixamos essas vagas desocupadas, se não há necessidade de repor algum funcionário, ou vamos contra a manutenção do veto e teremos a liberdade de contratação temporária, se necessário, aqui dentro dessa casa, sem depender do Poder Executivo. Ah, mas o Poder Executivo vai fazer. Pode até fazer, mas quanto tempo ele vai levar? Né? Quanto tempo que o Poder Executivo leva para fazer um projeto para mandar para essa casa?
né? Temos uma reforma administrativa entrando nessa casa com 2 anos e 3 meses para ser feita. Então, o prefeito está quase saindo do mandato e, de repente, chegam as mudanças dentro da prefeitura, né? Será que é para o próximo? Será que é pela permanência? Né? Então, temos que estudar bem e não ficarmos na mão do executivo, mostrarmos, né, a nossa força própria do legislativo, que é ter, sim, a autoridade que só depende de nós. Agora, se posteriormente esta votação, o executivo venha a fazer um projeto, não existe problema algum de nós revogarmos essa lei aprovada por nós aqui, porque é um projeto desta casa, é um projeto desta casa com legalidade, ele não é um projeto ilegal. Criciúma fez o mesmo projeto, aprovado pela Câmara de Vereadores, sancionado pelo prefeito, e, de repente, nós deixamos passar a oportunidade. Claro que nossa presidente tem uma boa passagem dentro do executivo, provavelmente esse projeto possa vir com rapidez, mas a minha preocupação é que demore, né? Que demore. Claro que não cabe a este vereador a contratação de algum funcionário temporário, sim, né, critério da nossa presidente, mas corremos um sério risco. Corremos um sério risco, porque ele é de interesse do legislativo, não é de interesse do executivo. Tá? O executivo já está amparado nisso aí, o legislativo não está. Então, temos que analisar bem e termos a certeza de que esse projeto venha logo para esta casa. Vereador Pedro, quer uma parte? Senhora Presidente, senhores vereadores, o vereador, antes de Sua Excelência chegar na reunião, nós tínhamos até comentado de como tem a lei no Executivo, e que também lá fosse colocado que também vale para o Legislativo. E a vereadora Natália, nossa presidente, se encarregou de ver isso com o Executivo, para trazer e contemplar a Câmara de Vereadores também. Se faz a emenda, ou da maneira que vai ser feito, não sei como será feito, mas vai contemplar a Câmara de Vereadores também. Isso para esse desencargo de consciência que nós tínhamos comentado antes de Sua Excelência chegar na reunião. Eu, de início, desde o começo, quando veio esse projeto, já me preocupei. Eu acho que a contratação, nesse caso aqui, a lei, ela tem que partir do Executivo. Eu concordo com o parecer jurídico da Casa, inclusive, que tem que ser do Executivo. A Câmara não poderia contratar pessoal temporário ou excepcional, interesse público, né? Nesse caso, devia ser o Executivo mesmo. Então, eu acho que o presidente deve se manifestar. Vereador Pedro, são dois poderes diferentes, legislativo e executivo, né? Então, a legalidade, que aqui não é, em Criciúma causa estranheza em muitas coisas, né? Então, foi sancionada pelo prefeito e não houve ilegalidade. Então, eu acho que cabe a nós ver o que é importante para a gente. Obrigado. Continue em discussão o veto. Vereador Jefferson e senhores vereadores, apenas para fazer um complemento do que foi tratado na reunião antes da sessão, quando discutíamos essa questão do veto, o vereador Jefferson tem razão quando diz que a casa precisa estar resguardada com alguma situação que eventualmente possa ocorrer na substituição de funcionários. Com relação à contratação de funcionários para em caso de intempéries, eu acredito que esta é uma atribuição do Executivo. Como já existe a lei municipal que protege o Executivo, e da mesma forma como é tratado o Estatuto do Servidor, que é extensivo à Câmara de Vereadores, eu me comprometi, na reunião anterior, de levar esta situação e buscar o compromisso do Executivo Municipal para que acrescente na lei municipal um artigo que estenda à Câmara de Vereadores a possibilidade de contratação de funcionários em caso de necessidade de substituição. Então, eu tratarei essa questão, a mesa diretora, em meu nome, levaremos essa questão ao Executivo
e vamos acompanhar para que o Executivo remeta a esta casa, então, uma emenda à lei atual para que possa contemplar o Legislativo na questão de contratação de funcionários e não na contratação de funcionários em caso de intempéries ou outras situações similares, que daí o entendimento também desta vereadora de que isto é uma competência exclusiva do Executivo. Continue discussão o veto. Não havendo discussão, em votação o veto. Aqui está a minha pauta. Votação encerrada. Dou como mantido o veto do Executivo por 8 votos favoráveis e 2 votos contrários. Temos em votação única o projeto de lei número 10 de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 10, 2015, votação única. Autor executivo, ementa, autoriza a abertura e reforço de crédito especial no orçamento vigente, aprovado pela Lei Municipal número 6.977/2014, de 11/12 de 2014, de alterações posteriores e da outras providências. Está em discussão o projeto. Vereador Pedro Garcia. Senhora presidente, senhores vereadores, só para comentar aos senhores vereadores que isso é apenas para promover a inclusão de dotação orçamentária no orçamento do Fundo Municipal da Previdência Social. O valor é 23 milhões, é só visando a adequação orçamentária do ICEM. Isso é devido à reestruturação do plano de custeio e por isso que precisa incluir essa dotação orçamentária. Por isso peço o voto favorável. Obrigado. Continue em discussão o projeto. Em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto número 10 por 10 votos favoráveis. Temos em votação única o projeto número 14 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 14 de 2015, votação única, autor executivo, ementa, autoriza o Poder Executivo Municipal, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico, Fundec, a conceder contribuição mediante a celebração de convênio à Fundação Educacional Regional Jaraguense, FERJ, e da outras providências. Em discussão o projeto. Em votação. Dou por aprovado o projeto número 14 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei complementar número 1 de 2015. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei complementar número 1, 2015, primeira votação, autor executivo. Ementa, altera dispositivos da Lei Complementar Municipal número 35, 2003, de 23 de dezembro de 2003, alterado pelas Leis Complementares Municipais número 75, 2008, de 10 de abril de 2008, e 153, 2014, de 29 de outubro de 2014,
que dispõe sobre o imposto sobre serviços de quaisquer natureza e dá outras providências. Está em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Dou por aprovado o projeto de lei número 1 de 2015 por 10 votos favoráveis. Temos em primeira votação o projeto de lei número 8 de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Projeto de lei número 8, 2015, primeira votação, autor executivo. Ementa institui o programa de Bolsa de Estudos aos servidores públicos municipais de Jaraguá do Sul, pertencentes à administração pública direta e indireta, e revoga a Lei Municipal número 3014, de 2002, de 11 de abril de 2002. Está em discussão o projeto. Não havendo discussão, em votação. Vereador José? Votação encerrada. Dou por aprovado o projeto número 8 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação o requerimento número 10 de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Requerimento número 10, 2015, convida para participar de sessão o excelentíssimo senhor Vicente Caro Preso. Autor do requerimento, vereadora Natália Lúcia Petri. Em discussão o requerimento. Não havendo discussão, em votação. Votação encerrada. Dou por aprovado o requerimento número 10 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação o requerimento número 11 de 2015. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Requerimento número 11 de 2015, convida para participar de sessão o excelentíssimo senhor Carlos Alberto Chiodini. Autor do requerimento, vereadora Natália Lúcia Petri. Em discussão o requerimento. Não havendo discussão, em votação. Dou por aprovado o requerimento número 11 por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação conjunta as seguintes matérias. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura. Indicação número 68/2015, placa indicativa, vereador Jair Pedre. Indicação número 69/2015, sobre taxões e quebra-molas, vereador Jair Pedre. Indicação número 70/2015, sobre tubulação e bocas de lobo, vereador Jair Pedre. Indicação número 71/2015, referente poda de árvores, vereador Ademar Braz Winter. Indicação número 72/2015, sobre melhorias em via pública, vereador Jair Pedre. Indicação número 73/2015, faixa de pedestres elevada, vereadora Natália Lúcia Petri. Indicação número 74/2015, sobre patrulhamento e macadamização, vereadora Natália Lúcia Petri. Estão em discussão as indicações. Não havendo discussão, em votação.
Votação encerrada. Dou por aprovadas as indicações por 10 votos favoráveis. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra. Vereador Jefferson de Oliveira. Senhora Presidente, senhores vereadores, imprensa que nos acompanha. Senhora Presidente, eu vou ler um texto no qual a gente por várias e várias vezes vem aqui cobrando da administração, cobrando do diretor de trânsito e nunca é atendido quanto às melhorias que precisam ser feitas para que a população seja atendida de uma forma, eu acho que é igual, porque alguns são atendidos de um jeito e outros de outro. Eu não sei que tipo de lei o nosso diretor de trânsito usa em Jaraguá do Sul, né? Se faz passarela em ponte que não tem medida suficiente, né? Que não passa mal e mal uma cadeira de roda, 2 pessoas têm que se esbarrar para passar. Faixa de ciclistas é feito em alguns lugares no lado direito, em outros no lado esquerdo. Não existe um padrão de trabalho a ser feito. E temos uma indignação de uma mãe que inclusive postou na internet esse texto. E eu gostaria de ler aqui no dia de hoje, até para que os nobres vereadores tenham, né, consciência desse assunto e que temos que tomar uma atitude rápida. Nós não estamos conseguindo, porque a Câmara faz várias indicações, não é atendida, mas o prefeito tem essa competência de poder, né, olhar um pouquinho por essas mães que têm seus filhos nas escolas, que estão correndo risco no trânsito no dia de hoje. O texto diz o seguinte: senhor prefeito, com todo respeito, mas poderia dar uma olhada na rua 13 de maio do bairro Chernevski, onde consta 2 escolas e uma creche próxima. É um absurdo fazerem ciclovia em frente às escolas. Por que não colocam, então, para o outro lado da via? Como faremos com nossas crianças em dias de chuva para atravessar a rua? O responsável por essa obra não deve ter filhos e nem noção de cuidados e segurança com crianças. Onde fica a segurança que devemos ofertar a elas? Está indo contra o direito delas, que consta no ECA e na própria Constituição Federal, pois a lei é clara e seu artigo 227 da Constituição. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança e o adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Para a lei brasileira, as crianças são os indivíduos até 11 anos de idade e adolescentes são aquelas pessoas que têm entre 12 e 18 anos, por serem pessoas em desenvolvimento, crianças e adolescentes que precisam ser especialmente protegidas pela sociedade e pelo Estado. É isso que diz o artigo 227 da Constituição Brasileira. Citado acima, nesse sentido, a Constituição Brasileira foi bastante inovadora, já que adianta as disposições da Convenção da ONU sobre os direitos da criança. Agora veja o que diz o artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde e à alimentação, que também não cabe nesse assunto de modo geral, que é o trânsito. A dignidade, ao respeito e à liberdade e à convivência familiar comunitária.
Agora lhe pergunto, como vamos assegurar o direito deles estarem a salvo com o trânsito que está em frente a essas escolas? Ainda mais sendo colocada uma ciclovia em frente ao portão. Como mãe da aluna da escola Dente de Leite, aguardo um posicionamento do senhor prefeito. Então, gente, não é de agora que vem acontecendo isso. Se vocês verem a frente da Marechal Deodoro, a ciclovia é no lado esquerdo, no outro lado da rua das escolas. Se vocês irem na Dente de Leite, são duas escolas movimentadíssimas, trânsito movimentadíssimo, e uma ciclovia bem onde os pais estacionavam para pegar suas crianças. Então, hoje, se chove, hoje o trânsito está intenso, eles são obrigados a atravessar a rua com suas crianças para poder tanto levá-las e buscá-las da escola. Então, criou-se uma dificuldade muito grande, se botou em risco muitas vidas, porque a gente sabe que pela manhã ou final de tarde, muita gente atrasado, muitas vezes para o trabalho, desatenção no trânsito, acaba não parando numa faixa, acaba estando rápido demais e, às vezes, uma criança que estaria indo para a escola com seus pais, né, que deveria ter o máximo de segurança possível, estão sendo desassistidas por uma incompetência de saber ouvir. Que nós, vereadores, estamos cobrando e muito. Estamos cobrando muito do poder público, as melhorias e a garantia, não só para que essas crianças vão para a escola, mas muitos trabalhadores que vão no dia a dia, que dependem de atravessar uma rua, muitos estudantes, né? E também, de modo geral, né? As ruas ruins, a sinalização ruim, foi feito faixa de ciclista lá, não tem uma placa, não se sabe, o pessoal até está na dúvida, pô, mas fizeram uma faixa de ciclista, eu posso estacionar? Não posso, porque aqui não tem placa dizendo que isso aqui é uma faixa de ciclista. Quer uma parte, vereador? Vereador Jefferson, é pertinente a sua preocupação, não só como legislador, mas também como pai, e dizer para o senhor, vereador, para contribuir o seu pronunciamento sobre a passarela da Ponte Maria Gruba, que ano passado, e eu vou pedir que a minha assessoria de gabinete recorte os anúncios de jornal, e eu usei esta tribuna que o senhor fala nesse momento, para parabenizar o secretário Rones, que tinha anunciado no meio do ano passado, se eu não me engano a data, o início da construção da passarela metálica. Passou-se o ano de 2014, iniciamos 2013, e me arrependo, e reconheço com muita humildade que me arrependo por ter usado essa tribuna para parabenizá-lo, o secretário Rones, por conta de mais uma ação, mais uma obra divulgada de forma pirotécnica pela atual gestão e não começada ainda. Mais umas de tantas do plano de governo que até o presente momento não se iniciaram. Mas a oposição está atenta a esse tipo de comportamento, vereador. Obrigado. Obrigado, vereador Jair. Então, para deixar claro, vereador Pedro, líder de governo, que se tome atenção, pelo menos sinalize, ou que se avise as escolas, para que as escolas possam preparar os pais também, né, que vai ser feita uma faixa de ciclista, ou que vai ter algum tipo de mudança no trânsito, né, não que fique uma coisa, né, voando, uma informação voando, porque ninguém sabe o que é o quê, e acaba uma mãe dessa postando na internet a sua insatisfação, né, em relação a um problema que ela não está pensando somente nela. São várias famílias que atravessam a rua ali no dia a dia, né, e pode ser que seja dela e pode ser que seja a família de qualquer outra pessoa que tenha, né, algum problema de, quem sabe até ser atropelado por causa de uma imprudência do setor de trânsito de Jaraguá do Sul. Obrigado. Vereador José Osório de Ávila, não.
Vereador Pedro Anacleto Garcia. Senhora presidente, senhores vereadores, dois assuntos, mas primeiro, eu não peguei a parte do vereador Jefferson, porque enquanto o senhor estava se pronunciando aqui, eu já fiz umas anotações. Realmente, a mais preocupação do senhor seria a ciclovia do lado ao contrário do que é para o desembarque no colégio, né? Tem que ver mais pelo lado técnico, pela razão e não pela emoção. Veja bem, por que a ciclovia ela fica para o lado de cá? Porque com o término da ponte Doral, tá, a tendência, pelo menos planejado, que a rua Roberto Zima, ela vai, e a 13 de maio vem. Ela já vem para o lado direito, a ciclovia é obrigatório. Mas o principal ainda é as áreas de conflito. Se você fosse colocar essa ciclovia para o lado de cima, tem várias confluências de ruas. Várias ruas que, quando você passa a ponte, mais adiante, quando você pega a direita, você vai passando as ruas. Como é que a ciclovia pode passar por essas ruas? Por isso ela foi colocada pelo lado direito, porque a tendência já não é ficar atravessando as ruas, primeiro. Segundo também, pela segurança, nós temos muitas crianças, muitos jovens, que eles vêm para a escola, de bicicleta para a ciclovia. Então ele já vem e fica na mão do colégio, já vem e entra para o colégio. Também nós temos muitas pessoas que vêm para o centro de bicicleta e atravessam a ponte. Imagina o senhor, essa ciclovia do outro lado da rua. Ela vem pela beira do rio, como está pelo lado direito, e já pega a ponte e entra para a cidade. Não tem assim, se for para mudar, pode ser mudado, mas a explicação é muito difícil desse lado. A única coisa, pode até ter um prejuízo na hora do embarque e desembarque na frente do colégio, mas se olharmos as áreas de confluência, atravessando as ruas, já projetado para mão única nessa rua, ela só podia ser feito nesse lado. Claro que pode ser verificar para alterar. Eu até anotei mais aqui ainda, mas foi pela questão de segurança mesmo. Então, assim, para dizer para o senhor, a questão de sinalização, eu não vi esses dias agora, eu posso até rever a sinalização, mas eu só queria colocar o posicionamento da ciclovia. Se ela fosse colocada pelo lado de lá, traria muito transtorno para quem vai para a ciclovia. Pelo lado de cá, ela está tudo na mão. Os veículos, provavelmente, como eu falei para o senhor, eles vão descer no sentido centro-bairro, e pela ponte do Doral, ela vem no sentido bairro-centro. Fica tudo no lado direito. Imagina uma ciclovia dessa no outro lado. Pois não, vereador? Vereador, aí que entram os critérios a serem usados. A Marechal, teoricamente, a ciclovia teria que ser feita pelo lado da escola, porque não tem muitas saídas. O critério foi usado diferente. A ciclovia na Marechal ela é usada bem nas saídas de rua, que é para o lado esquerdo. Ali ela foi feita pelo lado direito, certo? E também, você imagina quantas pessoas por dia atravessam aquela rua para levar suas crianças e o trânsito para. Sim. A partir do momento que você botou essas crianças, essas mães, atravessar a rua, o trânsito para. É um lugar de trânsito intenso, bairro Amizade, todo mundo sabe, e piorou com a situação de muitas pessoas atravessando a rua e o trânsito sendo obrigado a parar na faixa de pedestres. Então, tem que ser tomada alguma mudança e alguma providência para fluir o trânsito e também facilitar o estacionamento dos... Certo. Vou levar seu pedido para a diretoria de trânsito, mas não trouxe os dados técnicos da Marechal. Me referi agora ao que o senhor falou. No meu ponto de vista, ele ficou ótimo nesse local, nesse lado. Vereador, o senhor me concede uma parte? Pois não, vereador. Eu quero fazer duas considerações. Também nós temos que lembrar que temos alunos ciclistas. Tem pais que deixam as crianças na porta da escola, mas também nós temos alunos ciclistas. É o que eu comentei. Então, pela lógica, também pode-se fazer uma análise de que, além de ter menor confluência de trânsito, de tráfego no lado em que foi colocada a ciclofaixa, também facilita para os alunos ciclistas, que em bairro nós temos muitos alunos ciclistas. Sim. Essa realidade não é no centro. E outra consideração, que aqui no centro nós temos o corredor de ônibus. Então, apenas uma lembrança com relação ao corredor de ônibus. Obrigada.
Ok, isso eu comentei até, foi olhado, justo os alunos vêm e já ficam do lado direito, né? Ok, falado isso, eu queria colocar também alguma coisa boa. Nós tivemos aqui, há dias atrás, o meritíssimo juiz de direito, o doutor Rafael, ele falou das lutas constantes para novas varas do judiciário em Jaraguá do Sul. E verificando, tem uma resolução do Tribunal de Justiça, que ela foi aprovada, mas nem foi divulgada ainda, por isso eu disse para os senhores que está bem quente. Pleno aprova a instalação de novas varas e mais 2 juizados especiais em Santa Catarina. As comarcas de Jaraguá do Sul, Blumenau e Palhoça vão ganhar novas unidades jurisdicional ainda este ano. O Pleno do Tribunal de Justiça, em sua última sessão realizada nesta semana, agora, aprovou por unanimidade a criação da 2ª Vara Criminal de Jaraguá do Sul, 2º Juizado Especial Civil da Comarca de Blumenau e Juizado Especial Civil da Comarca de Palhoça. As resoluções aprovadas definiram também as respectivas competências das novas unidades em matérias que contaram com a relatoria dos desembargadores Torres Marques e Domingos Paludo. Em todos os casos, já há espaço físico aprovado para a instalação de novos serviços que devem ser ampliados em breve. A instalação da 2ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul está em andamento, pelo menos quando se refere à estrutura física, ao mobiliário, gabinete e salas, e se todos os trâmites burocráticos correrem bem, a nova estrutura deve começar a atender no dia 10 de abril. Com uma equipe e um juiz, 3 funcionários e estagiários. Ela deve concentrar mais de 3.000 processos dos 6.000 que tramitam na esfera criminal. E será voltada à execução penal e crimes de menor potencial ofensivo. A 2ª Vara Criminal de Jaraguá do Sul, por exemplo, era uma antiga aspiração da comunidade forense local. Então, temos que parabenizar o tribunal pela liberação. Jaraguá do Sul fica feliz por ganhar mais esta vara de juizado em Jaraguá do Sul. Por isso, queria trazer isso aos senhores vereadores, já que há poucos dias estava aqui nessa tribuna o meritíssimo juiz, doutor Rafael, e agora já eles mais felizes ainda com essa notícia. Obrigado. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos, encerramos a presente sessão e convoco sessão extraordinária para o dia 11 de março de 2015, quarta-feira, às 17h30, para 17h30, para apreciação do projeto de lei complementar número 1 de 2015, e sessão ordinária para o dia 12 de março, quinta-feira, no horário regimental. A todos, uma boa noite. Dentro de instantes, nós iniciaremos a sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Antecipadamente, agradecemos a presença de todos os senhores e senhoras. Obrigada.